Hoje estamos aqui para apresentar uma pessoa que é extremamente importante aqui na cidade de Souza para a nossa causa. Não poderia deixar de começar com ela, Carol, advogada, militante de uma causa tão bonita que a nossa cidade só passou a conhecer depois que ela tomou a frente. Isso aí a gente tem que reconhecer, porque ela realmente foi muito importante em tudo isso que nós estamos vivendo aqui, na questão da associação, na questão dos movimentos. Ela viaja muito em busca de conhecimento para trazer para a gente. Então, não poderia deixar de começar com essa mulher tão maravilhosa, que além de tudo é minha amiga, tenho prazer. Se apresente, minha amiga, que seu currículo é tão grande. Então vamos lá. Bem, desde já, né, queria aqui agradecer pelo convite. De fato, né, antes de tudo, né, a nossa amizade fez com que a gente abraçasse a causa, né? Realmente. E foi através dela que a gente pôde se ajudar, né? E ajudar aos nossos filhos. Então, assim, realmente é algo muito importante, né? Tanto no aspecto profissional como também, né, no aspecto familiar. Então, foi um encontro, né, que só veio nos fortalecer, né? Bem, então quem sou eu, né? Eu sou, né, como o Nilza colocou, sou advogada, sou militante na causa das pessoas com deficiência, com ênfase no autismo, né? Aonde nós temos aqui, né, a nossa princesa, né, que hoje está entrando nesse mundo de uma forma muito, digamos assim, muito bem aceita, né? Que ela está conseguindo compreender e levar a sua experiência para outros adolescentes. Isso é muito importante, que a gente está conseguindo aí partilhar as nossas vivências, né, os nossos conhecimentos. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande, né, Liz, de fazer parte, né, da sua história, de saber que a gente pôde contribuir para que você pudesse ter qualidade de vida, porque esse é o nosso grande objetivo, fazer com que as pessoas, né, neurodivergentes, fazer com que os nossos adolescentes possam se compreender e possam ter mais qualidade de vida, né? Esse realmente é o nosso grande propósito. Então, de fato, né, sou militante nessa causa. Estou como presidente da Associação Movimentos aqui em Souza, e através da Associação Movimentos a gente acabou entrando nos conselhos municipais, né, daqui de Souza, onde estou como presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, vice do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e sou membro dos demais, da assistência social, da saúde e da educação. Há quem diga, Carol, para que tudo isso? Né? Por que tudo isso? Porque, na verdade, a sociedade civil ela precisa estar, certo? Se ela diz que é militante, se ela quer lutar por políticas públicas, né? Não só para as pessoas que têm carência, mas para toda a sociedade, porque todos nós precisamos de políticas públicas, independentemente da classe econômica. Obviamente que a gente dá prioridade a quem está em vulnerabilidade econômica, né? E então é muito importante nós que somos militantes estarmos nos conselhos municipais, porque através dos conselhos municipais nós conseguimos realmente lutar por políticas públicas, né, efetivá-las, né? Então, estou também voltando, né, à militância, na advocacia, né, aonde precisei por um momento da minha vida, né, ficar um pouco ausente, porque foi quando eu descobri o autismo de Gabriel, o meu filho mais novo. E aí eu precisei me ausentar um pouquinho do mercado de trabalho para que eu pudesse dar um suporte
Então isso já é um ponto, Nilza, que muitas mães, né, atípicas, muitas mães, a gente usa esse termo mães atípicas, mas na verdade quem é atípico não somos nós, somos nossos filhos, né? É a pessoa que tem uma neurodiversidade que ela é atípica. Na verdade, nós somos mães de pessoas atípicas. É mãe atípica porque não é uma maternidade comum. Exatamente, né? A maternidade, né? Eu precisei me ausentar um pouquinho, foi uma escolha minha. E na verdade isso é uma exceção, porque são poucas as mães que têm essa oportunidade de conseguir, né? Então ela pode nem todas têm condições, né, financeiras propriamente dita de deixar o seu mercado de trabalho para poder se dedicar. Principalmente se for mãe solo. Principalmente, porque a maioria das mães são solo. Eu tenho observado muito isso. Outra coisa, eu só tenho que lhe agradecer, porque através de você eu consegui ter a noção de que a minha filha precisava de um laudo. Então, até porque, através de você, dos seus conhecimentos, que você foi me falando algumas coisas, por isso que eu digo, conhecimento liberta. Então você foi muito importante em tudo isso e também uma inspiração para mim. Através de você eu descobri que eu não poderia ficar calada em meio a tudo isso, porque só quem sabe o que é ser mãe de um autista é quem realmente é. Então assim, as mulheres que têm filhos autistas, elas são umas guerreiras, viu? Porque até eu ter a real noção de tudo isso, eu vivi muitas coisas. É verdade. Então, assim, a gente procura trabalhar exatamente com a divulgação, né? Partilhar o conhecimento. Porque, na verdade, o conhecimento só pra gente, ele não tem serventia, né? Ele deve ser realmente compartilhado e partilhado. Então, ao longo dos últimos anos, a gente vem estudando muito, participando de congressos, fazendo capacitações, pós-graduações, não apenas sobre o autismo, porque o autismo, muitas vezes, ele não vem sozinho, né? É um combo, né? São outras comorbidades, outras não, né? Porque o autismo não é comorbidade, né? Mas muitas vezes ele traz algumas comorbidades, e também outros transtornos. Por isso que faz total sentido você fazer parte da Associação das Pessoas com Deficiência, além do autismo ser considerado uma deficiência pela lei. Exatamente. Então, assim, a gente, até compreender, né, que o autismo não é deficiência em si, que o autismo não é comorbidade, o autismo não é doença, mas ele legalmente ele é equiparado, né, a uma deficiência. E daí a pessoa que tem o autismo tem os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência. Então tudo isso ele precisa ser bem compreendido para que ele possa ser reivindicado, né? Porque infelizmente nós temos os dois lados. Nós temos, de um lado, a falta de respeito aos direitos da pessoa com autismo e, por outro lado, nós estamos vivendo um momento de banalização do autismo, né? Que hoje as pessoas querem minimizar o autismo, fazer pouco, né? Sim. Então, quem tem o autismo sofre duas vezes. Sim. Sofre porque não é respeitado, né, Ana? Uhum. E como também, muitas vezes, é banalizado. Sim. A banalização do autismo, ele acontece de várias formas. Inclusive, eu conheço uma estudante, não vou dizer o nome dela, mas ela pelos próprios professores, diziam que ela podia ter qualquer coisa, menos autismo, e porque ela era uma autista de grau 1. Aí, perceberam que realmente o que ela estava falando era verdade. Tem uma coisa, por conta dessa banalização, que eles acham que o tempo todo a gente está fingindo uma coisa que a gente tem. E não é fingimento. E parece que eles só acreditam quando eles veem os resultados de tanta exposição, assim. Realmente. Então é exatamente por isso que a gente acredita, né, que temos a obrigação de militar, de ficar nessa batalha diária, né, de levar cada vez mais o conhecimento às pessoas, porque assim, Annelise,
é algo que também a gente precisa. Nós estamos vivendo um mundo sem tolerância, onde as pessoas não se toleram mais, onde as pessoas não se respeitam, onde não existe o amor ao próximo. E aí, tanto quem agride como quem é agredido, ao invés, né, de caminhar para apaziguar, né, para que haja o respeito, na verdade é como se estivesse em uma batalha. E o que a gente prega é exatamente o quê? Que nós precisamos levar o conhecimento, propagar o conhecimento e não fazer a comunicação violenta. Então, assim, é um conselho que eu dou, por exemplo, à minha filha. É um conselho que eu dou dentro do conselho municipal. A gente faz um trabalho que é o projeto Garantindo Sorrisos, junto aos adolescentes do NUCA, né? Que o NUCA é exatamente o Núcleo de Participação dos Adolescentes, né? Que foi criado pelo Ser Unicef. E lá a gente tem alguns encontros que a gente debate sobre várias temáticas importantes, dentre elas bullying, direitos dos adolescentes com deficiência, dentre tantos outros. E a gente prega exatamente isso, a importância de empoderar o nosso adolescente com conhecimento, para que ele possa se defender, mas para que ele possa se defender sem agredir. Sim. Porque assim, muitas vezes vocês são tão agredidos que vocês acabam ficando armados. Sim. E aí o que é que a gente prega? A gente prega que vocês tenham conhecimento para poder se defender, mas que essa defesa se torne algo mais suave. Uhum. Porque o transtorno já traz tanto peso para vocês, que se vocês forem ainda brigar com todos que não tenham conhecimento suficiente, que têm preconceito, que não respeitam, vocês vão viver eternamente em batalha. Sim. E a gente quer oferecer qualidade de vida a vocês. E uma qualidade de vida para as pessoas autistas é que também as outras pessoas que fazem parte do espectro, elas conheçam as comorbidades dos outros para que elas sejam empáticas dentro da própria comunidade de pessoas com autismo. Por exemplo, conheci autistas que não sabiam o que era o símbolo de girassol, o que eu acho uma grande falha aí na comunicação e no autoconhecimento, porque não é porque eles não precisam utilizar algum tipo de identificação que eles não devem saber para que essa identificação serve, porque são tanto os símbolos da causa, tanto o que isso representa, elas importam, e os símbolos eles importam porque é uma maneira visual de mostrar e de panfletar sobre a causa. Então é muito importante que as pessoas saibam os símbolos e as comorbidades e tudo, porque é uma forma mais fácil de tanto a pessoa autista entender outro autista que tem comorbidades diferentes, tanto uma pessoa que não é autista entender os autistas. Então é muito importante que as pessoas saibam os símbolos da causa. Porque lutar sem você saber do que você está lutando é meio em vão. Meio em vão. Outra pergunta que eu quero lhe fazer como advogada e como participante do nosso município, que eu sei que você está atrelada na prefeitura, nesses meios públicos. Eu gostaria que você desse algumas dicas, já que a gente tem umas cidades que a gente visitou e que eu percebi que era muito carente até de informação sobre esse tipo de cobrança do município. Que na verdade é a realidade em todo o Brasil, né? Que os conselhos municipais, eles ou estão inativos, inoperantes, ou então eles estão de forma muito precária. Eles existem basicamente só no papel, só na documentação, né? Todo o conselho municipal, porque nós temos os conselhos municipais, né, os conselhos estaduais e alguns têm os conselhos nacionais, né, a sua hierarquia. Então, assim, os conselhos municipais são aqueles que estão mais próximos da sociedade. Né? E todo conselho ele precisa ser composto de forma paritária, metade sociedade civil e metade gestão. Exatamente para quê? Para que a sociedade civil possa realizar o que nós chamamos de controle social. Porque as atribuições dos conselhos é exatamente o quê? Pleitear, né,
por políticas públicas de acordo com o foco daquele conselho. Conselho de saúde, conselho de educação, assistência da pessoa com deficiência, da criança e assim sucessivamente, né? Então, assim, é muito importante que esses conselhos eles sejam, de fato, operantes para que a gente consiga se ajudar. Porque, infelizmente, a política, ela atrapalha muito, Sim. né? Mas Sim. ela também pode ajudar. Ela atrapalha da forma, a política que, na verdade, que a gente, no popular, a gente chama de politicagem. Não é a política Mas eu em si, acredito... porque a política em si ela é necessária. Eu acredito que a política em si é necessária e eu ainda acredito na boa-fé de algumas Não, com certeza. pessoas. Mas é no sentido que eu estou dizendo assim, a política no sentido assim, a disputa política, né? Fazendo uma melhor colocação. Porque alguns querem usar os conselhos como local de oposição política. E não é o objetivo do conselho. Não se Realmente promover. O objetivo dos conselhos é lutar por políticas públicas, independentemente de partido, de ser situação, de ser oposição. Né? Então, Carol, advogada, Carol, mãe, Carol, presidente da associação, ela está dentro do conselho, né, dentro dos conselhos, como representante da sociedade civil. Porque, independente de ser direita e esquerda, isso é sobre direitos humanos. Isso é sobre direitos humanos. Exatamente. Então, assim, é muito importante que os municípios, eles, de fato, venham colocar em prática os conselhos, né? Para que a sociedade ela tenha oportunidade de participar na construção e na fiscalização das políticas públicas. Então, por exemplo, hoje, através dos conselhos, eu estou como delegada, né, na delegação paraibana, tanto do Conselho, tanto da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde a gente esteve em Brasília no passado, né? E estamos representando o Alto Sertão, não só a Sousa, mas sim todo o Alto Sertão, como também agora recentemente em Recife, nós participamos, eu e professor Venâncio, né, que Venâncio ele é o coordenador, mobilizador do NUCA. Eu acompanhei. Né? Pronto, então nós lá em Recife, nós passamos da etapa estadual, né? Da etapa regional, porque a estadual foi ano passado lá em Campina Grande, e aí fomos agora dia 2 e 3 de abril, fomos a Recife e conseguimos a vaga para a etapa nacional. Então, no SINASE, que é onde a gente, né, vai exatamente construir o plano decenal, ou seja, o plano para os próximos 10 anos, certo? Voltados para as nossas crianças e adolescentes. E isso é de suma importância. Ou seja, e por coincidência, que na verdade a gente até brincou, né, lá em Recife, nada é por coincidência, né? A gente acredita muito, né, na vontade de Deus. Porque lá, na hora da distribuição dos eixos, nós caímos, sem escolher, nós caímos no eixo do capacitismo. Justamente porque a senhora já está sendo preparada há muito tempo para isso. Pois é, e aí eu e Venâncio, né, quando a gente viu, né, nós estávamos discutindo, construindo, literalmente escrevendo planos, né, propostas para o combate ao capacitismo em âmbito nacional. Então, assim, isso é muito importante. Então, em agosto, nós estaremos indo a Brasília, representando aqui o nosso Alto Sertão com muito orgulho, com muita satisfação. Coisa boa, fico muito orgulhosa de você. E você, como advogada, tem algo a acrescentar em tudo isso que nós estamos conversando, assim, a questão de leis, porque o que é que acontece? Eu percebo que a carência é tão grande e a falta de conhecimento é maior ainda das pessoas em relação aos seus direitos. A gente até tenta falar sobre isso quando a gente vai para as palestras, em questão do direito de você ter um PEI, de você conseguir ter uma... Como é que eu vou falar? De você conseguir fazer o seu
a sua adaptação no seu Enem. Então, assim, o que você acha de tudo isso com a sua experiência de advogada, que agora também militante da causa e que está trabalhando na área? De fato, assim, por isso a importância da gente propagar, né, o conhecimento, para que as pessoas, porque eu só posso lutar por algo que eu conheço. Né? Como é que eu vou reivindicar algo que eu não conheço? Então, por isso que a gente trabalha muito junto às crianças e aos adolescentes. Para pegar as necessidades. Para que a gente possa capacitá-los para que eles tenham voz, né? Para que vocês tenham voz, para que quando você, por exemplo, estiver, né, nos ambientes, né, fora das asas da mãe, né, para que você tenha condições de se defender e de lutar, né, sozinha pelos seus direitos. A ideia é esta, né, para que a gente não venha a ter uma geração alienada. A gente quer que a gente tenha uma geração empoderada de conhecimento. Mas no caso das pessoas autistas, inclusive um traço na hora que vão fechar o laudo, uma característica muito comum é o senso de justiça. Porque as pessoas autistas, tanto por passar por muitas injustiças ou por uma empatia muito grande, no caso das meninas, elas têm um senso de justiça muito apurado. Mas não adianta ter só o senso sem ter o conhecimento, né? De como agir. Exatamente. Né, então, assim, a gente, aí eu volto, né? Nós estamos vivendo um momento, né, que é do 8 a 80. Aqueles que estão banalizando os direitos, né? E confundindo muitas vezes, né? E isso implica em quê? Implica em tirar o direito daquele que de fato tem. Né? Então, por exemplo, nós sabemos que um dos direitos da pessoa com deficiência e, consequentemente, da pessoa com autismo, quando preenche os requisitos legais, é ter o BPC. Né? Quando, obviamente, se preenche os requisitos. Você pode né? falar sobre os requisitos? Pronto. Então, em regra, é a parte econômica. Né? Primeiro, obviamente, tem que ter o laudo. Né? Tem que ser laudada, né? Tem que ter o CID, certo? E precisa atender ao critério econômico, né? Que é 1/4, né, de renda per capita dividido entre os membros da casa, certo? Familiar, melhor dizendo. Então, em regra, são pessoas que já são beneficiárias do Bolsa Família, né, que tem o CAD único, enfim. Então, todos são pessoas que a gente chama no estado de vulnerabilidade econômica. O BPC, ele também olha as comorbidades da pessoa? Não, porque assim, não é que ele olha ou não olha, é porque para ter direito ao BPC, precisa estar numa ser laudada. Sim, laudada. Precisa ser laudada e ter o CID de alguma deficiência. Mas o autismo ele não é considerado como deficiência, Sim. Só que muitas vezes quando você vai chegar em algum lugar para ir atrás dessa documentação, as pessoas falam que não pode porque é autismo grau 1 ou porque o laudo ele é de um médico particular. Só que isso daí é um desconhecimento das pessoas. Né? Laudo é laudo, independentemente de ser público ou particular, laudo é laudo, né? E o laudo, ele não precisa descrever o suporte, se é 1, 2, 3, né? Enfim, não importa. O que importa é a pessoa ter o CID de alguma deficiência ou do autismo, certo? E atender aos critérios econômicos. Doutora, há pouco tempo eu descobri que até o seu pediatra pode ajudar no seu laudo. Sim. Porque eu acho que isso é um conhecimento que as pessoas não têm, que o pediatra ele também pode ajudar. O laudo, todo médico, ele tem competência de laudar. Porque certo? É muito difícil conseguir porque, um laudo. Assim, em regra, nós temos os laudos, né, emitidos por neuropediatras ou psiquiatras, né? Por quê? Porque são profissionais que, além de ter cursado, né, medicina, eles tiveram uma especialização específica,
certo? Então, isso faz com que eles sejam mais qualificados. Mas isso não faz deles como exclusivos no sentido de apenas eles terem a competência restrita de laudar. Porque as outras profissões, elas também podem se elas não tiverem todos os aparatos, mas tiverem uma suspeita, eles podem fazer um encaminhamento. Sim, porque assim, o que é importante é a gente, repito, não banalizar o autismo. Então precisa, obviamente, quando a gente diz assim, qualquer médico pode laudar, porque realmente, né, qualquer médico, né, que ele esteja devidamente regulamentado junto ao Conselho de Medicina, ele tem competência profissional de laudar. Obviamente que ele vai responder pelos seus atos. Então, se ele é um profissional que não tem qualificação necessária, que ele não tem conhecimento necessário, que ele não fez a investigação necessária para laudar uma pessoa, o seu paciente, é óbvio que se ele laudar quem não deveria, óbvio que ele vai estar passível de se responsabilizar por este ato. Então, mas o que a gente só precisa deixar claro aqui, que não existe uma especialidade exigida pelo Conselho de Medicina para fazer com que apenas X ou Y possam laudar. Porque assim, o psiquiatra, o psicólogo, o psiquiatra, o neuro, ele vê um paciente de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Por isso que eu falo que você tem que ter um excelente pediatra que acompanhe seu filho desde o início, ou uma psicóloga, um psicólogo bom, que faça uma anamnese bem feita, que é porque quando ele chegar no psiquiatra, no neuro, o neuro já vai ter todo um trabalho traçado para isso. Assim, para se laudar em regra, né, obviamente que foge minha competência, né, eu estou falando apenas pela minha experiência, pela sua experiência como mãe, e experiência também quanto advogada, né, no pleito de benefícios, por exemplo. E pelo seu conhecimento também. Isso. Então, assim, mas é óbvio que o médico, seja ele qual for, ele precisa ter, ele precisa realizar uma investigação séria, né, para realmente saber, né, o que ele está fazendo, obviamente. Lógico. Então, ele muitas vezes ele vai exigir relatórios, né? Ele pode solicitar não necessariamente exames clínicos, né? Porque a gente não está falando aqui de comorbidade, né? Mas ele pode solicitar, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação neuropsicopedagógica, né? Solicitar um relatório da escola, solicitar relatórios de terapeutas, caso esse paciente ele já faça terapias. Então, assim, quanto mais instrumento, quanto mais bem fundamentado ele estiver, melhor será aquele laudo, sem sombra de dúvida. Só que muitas vezes os médicos, por medo de não fazer um laudo completo, eles nem fazem um laudo. Porque no meu caso, eu tinha todos os relatórios de psicopedagogas, de psicólogas, só que eles não achavam aquilo suficiente. Então, só depois de vários exames físicos que eles me deram. Mas assim, porque na verdade, assim, não existe uma receita de bolo. Há quem vá a uma consulta e já saia com um laudo. Em regra, isso não deveria acontecer. Isso eu estou falando não como médico, porque eu não sou médico, não tenho competência para isso, né? Mas, assim, vai depender também de cada caso. Até mesmo porque, por isso que nós estamos diante do o TEA, né? É um transtorno espectro do autismo. Então, cada indivíduo é um. Cada indivíduo vai ter os seus
há quem chame de sinais, há quem chame de sintomas, né? Vai ter os traços que o médico ele vai pontuar. Então assim, por exemplo, uma pessoa com autismo de suporte 3, em pouco tempo é possível fechar um autismo. Agora, quem tem um suporte leve, quem tem um suporte difícil, que antes a gente chamava, que de leve não tem nada, né? Que hoje, na verdade, a gente chama de suporte 1, né? Enfim, então, esse aí é mais difícil. E é muito confuso. Carol, só que o que eu estou falando é porque muitas vezes os médicos, eles brincam muito com a esperança das pessoas na hora de fazer um laudamento. Eles vêm, você já tem vários exames. Um profissional que acerte comigo e erre contigo. E isso, obviamente, profissionalmente, né? De forma ética, de forma profissional, é sempre acertar, obviamente. Mas o que eu tô querendo dizer é que não existe uma receita de bolo. A sua experiência, de repente, pode ter sido negativa, porque demorou muito, né? Mas há outros que, de repente, já conseguiu fechar o laudo de forma mais célere. Há quem não aceite, há quem aceite. Então, há várias situações. Até porque, doutora, no caso dela, ela é mulher e eu sempre soube não, depois que eu comecei a estudar sobre isso, eu vi que é muito mais difícil ser detectado em mulheres do que em homens. O que você sabe sobre isso? De fato, o autismo, ele é mais camuflado no gênero feminino, né? E isso não sou eu que estou dizendo, né? É a ciência. De fato, a gente, principalmente, é muito comum o autismo, quando é o suporte 1, ele ser realmente revelado já na adolescência, de forma tardia. Isso é muito comum de acontecer, né? Já no gênero, né, masculino, geralmente ele é diagnosticado de forma mais precoce, né? E a gente sabe da importância do diagnóstico de forma precoce. Quanto mais cedo, melhor, porque exatamente vai se trabalhar aquelas habilidades, né, que o transtorno vem a afetar e proporcionar mais qualidade de vida na medida que a pessoa consiga receber, né, um tratamento de forma mais precoce. Mas enfim, então assim, falar sobre o autismo, né, é algo assim muito muito amplo, né? A gente poderia passar aqui a tarde inteira conversando, entrar... porque e daí a riqueza, né, e a responsabilidade de se estudar cada vez mais, de fazer com que a gente possa saber o caminho a ser traçado. E falando, já que estamos aqui, falando sobre a nossa associação, a qual faço parte, como fazer para ter acesso a ela, porque eu acredito que a união faz a força, e como você é presidente da associação, como a gente faz para chegar lá? Bem, para participar da Associação Movimentos é muito simples, a gente até brinca, é só querer. É só querer. É só querer, né? Nós temos o nosso Instagram, a Associacão, né? Associacão Movimentes, tudo junto, né? Na bio tem os 2 links, que é o link para ser usuário. Lembrando que para ser usuário a gente não exige laudo, né? E a gente não abraça apenas a pessoa com autismo ou com hipótese de autismo. A gente abraça todas as pessoas com hipótese de deficiência ou transtorno. E por que isso? Exatamente porque a gente sabe que tem muitas pessoas que demoram para conseguir o seu laudo. Então, como são pessoas que estão precisando de ajuda... Urgentemente, independentemente de laudo, então a gente já abraça. A ideia é exatamente esta.
Por quê? Porque nós vivemos do voluntário, né? Então, o outro link, inclusive, é para ser voluntário. Quem pode ser voluntário? Quem? Os profissionais, né? Profissionais que possam realizar algum tipo de atividade com os nossos usuários. Desde os terapeutas aos Inclusive, médicos. eu sou voluntária, vou começar. Vamos fazer o Acabei nosso de plano entrar ação, também. né? Então, assim, profissionais de todas as áreas. Por que todas as áreas? Porque o tratamento do neurodivergente, da pessoa neurodivergente, é um tratamento muito amplo. Muito profissional. Há quem precise da parte psiquiatra, há quem precise da parte psicológica, há quem precise da parte pedagógica, há quem precise da parte psicomotricidade, há quem precise do combo. Há quem enfim, precise de um abraço somente. Exatamente. Então, assim, então a gente abraça, lembrando que a gente abraça não só o usuário, mas também aos seus familiares. A gente abraça Isso é muito as importante, mães, as mães porque as mães, principalmente. porque as mães precisam de Elas cuidado. precisam de cuidados. E, inclusive, assim, estar nos conselhos nos faz conhecer pessoas, conhecer projetos, onde a gente tem que imitar quem está fazendo, quem tá fazendo legal, direito, né? Então, por exemplo, semana passada, eu estive em Campina Grande, né, participando de uma reunião mobilizadora dos municípios para a implementação do Plano Nacional Novo Viver Sem Limite, que é o plano do Ministério dos Direitos Humanos. Viver, né? Sem limites. Viver Sem Limites. Pesquisem, muito bacana esse plano. Aonde o estado da Paraíba foi um dos estados que aderiu a esse plano ano passado, e agora é a vez dos municípios, né? Então, o Souza, com certeza está no meio, né? Então, a gente fomos eu e Fátima, que é a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, nós fomos com o apoio da gestão, é por isso que eu digo, independentemente de política, tem que ter política, a gente se une, né? A gente pediu apoio à assistência social e ao gabinete, e eles, né, conseguiram o carro, o transporte, para que a gente fosse até a Campina Grande, e lá a gente teve a oportunidade de conhecer um projeto muito lindo lá em Campina Grande, que é Colo de Mãe. Que lindo. Que é um projeto... Só pelo nome já que é um projeto que dá colo às mães. Porque eu acho extremamente importante. Se as mães são o alicerce da casa, você tem que começar por elas. Eu sempre pensei nisso. Até na associação a gente faz muito isso, porque como a gente depende de terapeutas voluntários, então a gente não tem como abraçar todas as nossas crianças, a todos os nossos adolescentes. Então a gente procura trabalhar com as mães, porque com as mães é um custo menor. Porque a gente faz a roda de conversa, onde a gente partilha das experiências, onde as mães começam a relatar e todo mundo chora junto, todo mundo ri junto. Eu tenho percebido isso, é muito gratificante. Encontro de mães. Eu participei agora recente, eu e ela, a gente foi para Pombal e participamos de um encontro com 80 mães. Então, assim, é uma experiência riquíssima. A gente vê que não é só a gente que está passando por isso. Né? E a experiência que você traz é tão rica. Porque a gente vai aprendendo uma com a outra, né? Que você se torna uma pessoa melhor. Hoje, sem sombra de dúvida, a gente evolui. Não tem como a gente não evoluir muito. Quanto pessoa, quanto ser humano. A gente passa a ter mais empatia. Então, assim, é um pouco... eu digo até contraditório. Mas a gente passa a ser mais humano. É verdade. Né? Nós somos seres humanos, mas a gente precisa mais de humanidade. Mas eu vou explorar mais um pouquinho você, doutora. Eu sei que agora vai ter um encontro de deficientes aqui em Souza. Você pode falar um pouco sobre isso? Nós teremos agora nos dias 23 e 24 de maio,
né, com muito orgulho, né? muito orgulho. A gente conseguiu, através de Dr. Lindolfo, que ele é o atual secretário de esporte, né, do estado da Paraíba, e ele sendo souzense, a gente procurou por ele e conseguiu que ele, né, acionasse o Comitê Paralímpico Brasileiro e encaixasse Souza na agenda do Festival Esportivo Paralímpico. Isso é grandioso, com né, certeza. doutora? Então, a gente Pra vai ter nossa dia cidade. 23 de maio, a partir das 14 horas, nós teremos a capacitação para todo aquele profissional da área de saúde, da área da educação, professor de educação física, professor de sala de AEE, todo aquele que lida com a deficiência e os transtornos, pais, acadêmicos, universitários. Então, todo aquele que queira se qualificar, compreender o que é a Paralimpíada, como funciona, quais são os critérios, quais são as deficiências, compreender um pouquinho sobre os laudos, sobre os CIDs. Então, a gente vai ter, isso é né, muito grande essa pra uma oportunidade cidade. de qualificação com certificação do próprio Comitê Brasileiro Paralímpico, ou seja, não é pouca coisa. Não né? é mesmo, viu? É um certificado de peso para o seu currículo, né? Então, e no dia 24, pela manhã, às 8 horas da manhã, nós teremos o Festival Paralímpico de Fato, aonde crianças, adolescentes e até adultos com deficiência ou com transtorno terão a oportunidade, de forma lúdica, compreender e participar das modalidades que serão oferecidas, que nós teremos bocha, que é uma modalidade paralímpica que é pouco conhecida, né? Eu não conheço. Então a gente terá lá a oportunidade, pessoas que têm inclusive paralisia cerebral, que não tem, que são tetraplégicas, que só movimenta com a boca, tem condições de participar, certo? O ser humano é incrível, né? Com certeza. Então, assim, através da Paralimpíada, nós temos vidas mudadas. Pessoas com depressão, né, diante a realidade, o peso da deficiência, que começam a praticar esporte, né, mudaram de vida. E aí nós teremos no dia 24 pela manhã, lá no ginásio da escola normal, que funciona, na verdade, no prédio do Centro de Treinamento do Estado, nós teremos o festival, né? Então, é um evento que ninguém paga, né? Basta fazer o preenchimento, a inscrição, né, no formulário online. E para o profissional que tem interesse em trabalhar, porque é uma área que cresce muito em todos os setores. Cresce muito porque é carente. Porque também é muito carente. É um nicho que não é Exatamente, novo, promissor, mas que um é mercado muito promissor. Exatamente, porque como as pessoas com deficiência estão sabendo mais dos seus direitos, consequentemente, nós estamos tendo mais diagnóstico, nós estamos vendo mais as pessoas nas ruas, porque antes ficavam em casa. Então, a gente está vendo, de fato, uma inclusão. E assim, eu só peço para que todos os profissionais, a gente vai deixar o link aqui, para que todos os profissionais que desejam trabalhar nessa área se inscrevam, porque Souza tem que dar exemplo de participação, porque é uma coisa muito grande que está sendo traga para a nossa cidade. A gente está convidando, a gente está dando oportunidade, né? Eu conversando, porque inicialmente seria porque foi o prefeito Helder, né, que assinou o contrato junto ao comitê. Então é o município de Souza que em parte está arcando, né, em parceria com o estado. Isso é muito então bom. Inicialmente ficaria só para Souza, mas aí diante a grandiosidade do evento, aí a gente conversou com o Dr. Lindolfo e pediu, né, e com a autorização, obviamente, do prefeito, né, de Souza, a gente pediu autorização para que a gente pudesse partilhar com os municípios circunvizinhos. Então, Lacho já confirmou, Marisópolis já confirmou, Cajazeira já confirmou, tudo indica que Pombal também vem. Pombal vem, inclusive
Tinha uma Nessa pessoa que ia palestra participar. tinha uma Pronto, então pessoa assim, que ia Nazarezinho participar. já confirmou, Lagoa Tapada confirmou. Então assim, nós estamos assim muito felizes porque a gente está conseguindo ir até outras cidades, né, fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham a oportunidade de vivenciar, né, mesmo que não venham a se tornar atletas, mas só para que eles possam compreender, né, que eles têm potencial sim, que eles podem sim e devem praticar atividades esportivas, né? Porque faz bem à saúde. Empodera também demais. E além de cuidar do corpo, cuida da mente. Né? Hoje a gente vai ficar por aqui porque já exploramos demais a nossa convidada. Só que ela voltará outras vezes, porque essa mulher que viaja muito atrás de muitas coisas para nossa causa. E desde já eu peço, compartilhe, curta e divulgue essa causa, porque nós não estamos só. Todo mundo tem um primo, um irmão, um filho, um parente com qualquer que seja uma deficiência. E também se inscrevam, o profissional se inscreva nessa Paralimpíada que vai ter aqui, porque Souza e a região precisa mostrar que está presente nessa causa. Mais alguma coisa, doutora? Não, só isso mesmo, né? E mais uma vez agradecer, dizer que é uma satisfação muito grande e que, se Deus quiser, nós teremos outros bate-papos, né? Com as novidades. A gente vai sentar junto com antes saber, na verdade, que o canal é dela, né? Então ela vai dizer assim, olha, a gente quer falar, eu tenho curiosidade sobre tal assunto. E aí a gente vai debater. Exatamente. Porque a ideia é essa. Foi isso que nós A ideia é que a gente fique nos bastidores, porque realmente quem tem que aparecer, né, são vocês. Nossos viu? filhos. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de saber de todas essas novidades que a gente não sabia, que tem coisas que realmente você me revelou, que eu estou encantada com tudo que Souza, que os políticos também de Souza estão fazendo pela nossa causa. Não estou aqui politicando, nada, mas essa Paralimpíada, eu que trabalho na área de educação física, eu fiquei encantada com tudo isso. Não é uma coisinha pequena, é uma coisa muito grande. Quem sabe no próximo programa a gente faz uma grande revelação de algo muito bom que vai vir para Souza. Então vai voltar novamente outras vezes. A minha filhota querida quer dar alguma opinião? Eu tava aqui só como espectadora. Pois não. Da próxima vez ela que vai nos entrevistar. Pronto. Muito certo. obrigada, doutora. Obrigada. Estou muito feliz por você estar à frente da nossa causa. Estamos juntas. E viremos mais vezes aqui conversar. Desliga aí.